Muita alegria que a gente quer apresentar o pastor Leonardo, né? É uma honra tê-lo aqui, pastor, em nome da manada, os pastores, pastor Jairo. Fica à vontade, a casa é sua. Deixa Deus te usar aí em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A paz. Vocês estão bem, gente? Boa noite. Pode sentar, fica à vontade. Poxa, que alegria, obrigado. Já estava me sentindo muito bem recepcionado agora com esse calor de vocês aí pronto. Deixa eu só abrir meu esboço aqui, gente. Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Também estou muito bem. Queria agradecer mais uma vez a confiança da liderança dos pastores pelo convite. É um privilégio para mim estar aqui. Agradecer ao pastor Jairo, que hoje está lá na Arábia. E foi um privilégio muito grande ter amizade com esse homem de Deus que me ensinou e me inspirou muito. E quando eu estava lá, eu tive um período lá na Inglaterra, eu morei um pequeno período em Londres. Aí ele falou, cara, vem pregar aqui e tal. Aí eu ministrei e falou, você precisa ir lá em Maceió. Eu falei, eu vou. Se eu vim aqui na Inglaterra, imagina em Maceió, que é mais perto da minha cidade, então fica mais fácil. Gente, como foi apresentado, meu nome é Leonardo, eu tenho 29 anos de idade. Eu sou casado com a Ellen já faz 10 anos, eu casei bem novinho, casei com 19 anos. Como você viu, nós somos pais do Teófilo. Vi a fotinha dele ali, meu coração até aperta de saudade. A experiência da paternidade tem quebrado meu coração ali de várias formas. Eu sou meio introspectivo, sou meio quietinho assim, mas quando mostra a foto do filho, e eu fiquei alguns dias fora por conta do feriado de carnaval, né? E aí eu estou morrendo de saudade dele. A gente faz parte da família Desascope, auxilia o Douglas e a Val, tanto no movimento quanto na igreja, a família Desascope. Quantos aqui já assistiram um vídeo do Desascope, pelo menos? Levanta a mão. Glória a Deus. Se a pessoa que está do seu lado não assistiu, você chama ela para se converter até o final do culto. Brincadeira. Gente, aproveitando que nós teremos praticamente 3 momentos juntos aqui, e eu vou poder construir algo com vocês, eu queria começar então pensando até que ele venha acerca de algo que é muito essencial para a nossa vida enquanto cristãos. Abre comigo a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vou ler novamente. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vamos orar? Você pode curvar sua cabeça e fechar seus olhos? Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos em torno da sua santa presença, Senhor. Nesse momento nós clamamos por sabedoria e revelação do Teu Espírito. Abra os nossos olhos e deixa-nos Te conhecer mais profundamente. Nós ansiamos, Senhor, ver a Tua face, ser transformados pela Sua glória, a fim de que Cristo seja formado em nós. Fala conosco por meio da Sua palavra. Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento, abra os nossos olhos, que vá além de uma compreensão intelectual, mas também que transforme o nosso coração, Senhor. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, vocês vão ver que eu estou manco. Eu faço jiu-jitsu. Eu poderia falar que foi algo no jiu-jitsu, mas não foi. Eu estava em casa, saindo para trabalhar, atrasado, correndo. O que eu fiz? Chutei a quina da parede com o meu dedinho. Então, ficou roxo, está doendo muito. E por conta disso eu estou manco. Mas eu não sou manco, tá? Só estou manco. Se Deus quiser, na próxima vez que eu vier aqui, já vou estar recuperado. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. O apóstolo Paulo começa a falar acerca da salvação pela graça mediante a fé. Então, o apóstolo Paulo está estruturando aqui aquilo que hoje nós chamamos de doutrina da salvação pela graça. Basicamente, o apóstolo Paulo está falando que a nossa salvação não é dada com um mérito a ser conquistado. Não é algo que você faz, não é algo que você conquista na força do seu braço, mas é algo que gratuitamente Deus escolheu nos dar
em Cristo Jesus. Então você é salvo pela obra de Cristo, você é salvo pelo presente, pelo favor que você não merece, mas recebeu em Cristo Jesus. Agora, quando nós estamos diante de um texto como esse, a pergunta que tem que ficar dentro do nosso coração é: salvos para quê? Qual é a finalidade da nossa salvação? Porque, escuta o que eu vou falar, se a salvação fosse o fim último, e não estou falando que não é um fim, mas se fosse o fim último da fé cristã, o Senhor teria nos arrebatado no momento em que a gente se converteu. Para pensar comigo, você está aqui em Maceió, ouvindo a pregação do Evangelho, ouvindo a exposição do Evangelho, e aí você toma a compreensão, o Espírito Santo abre os seus olhos, você compreende que você é pecador, que você carece de um Salvador, que você carece de Jesus, você compreende que Ele é o único e vivo caminho que nos conecta a Deus como Pai agora, você toma consciência que o sacrifício dEle pagou o preço dos nossos pecados, e você fala: cara, eu preciso me entregar a esse Cristo. Você ouvindo a exposição do Evangelho, você vem aqui para frente no final do culto, levanta sua mão e fala: pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Aí o pastor pergunta: você quer entregar? Quero entregar. E geralmente a gente vem em prantos aqui chorando. Aí imagina comigo que o pastor fala: então confessa comigo que Jesus é seu único e suficiente Salvador, que você confia nele com todas as suas forças, e que você se entrega à justiça dele que foi manifestada na cruz. E aí você faz a confissão de fé que a gente costuma fazer ali, então, quando a gente entrega a vida a Jesus. E aí no final o pastor pergunta: se converteu? Você se entregou, você entregou sua vida a Cristo, você confia no sacrifício de Cristo, você se submeteu ao senhorio de Cristo? Você: sim, eu me converti, eu me entreguei a Cristo. Aí o pastor fala: agora eu vou orar, vai vir um anjo, vai decapitar sua cabeça e você vai morar com o Pai nos céus. Não foi isso que aconteceu, né? Nós estamos aqui reunidos depois de já termos sido salvos em Cristo Jesus. E se nós permanecemos aqui, é porque existe uma parte na nossa salvação que diz respeito à nossa responsabilidade. Então, só recapitulando para a gente não misturar as informações: somos salvos pela graça mediante a fé, é um favor que Deus derrama sobre nós por meio de Cristo Jesus. Mas enquanto salvos, ainda nesta era presente, existe uma responsabilidade que está sobre nós e que nós não devemos ser negligentes a ela até que Ele venha. Até aqui, amém? Tudo certo? Glória a Deus. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo vai falar acerca do tema que eu queria aprofundar com vocês hoje, mas a fim de que nós venhamos concluir amanhã essa construção geral. Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2, 12, vamos ler até o versículo 16. A Bíblia diz, está aparecendo aqui: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Então Paulo está falando: olha, vocês foram salvos pela graça mediante a fé. Isto não é algo que você recebe por mérito, mas é um presente que você recebeu em Cristo. A partir do momento que essa salvação foi entregue a você como um presente, você tem a responsabilidade, e escuta bem essa palavra, que ela vai ser muito importante dentro de tudo aquilo que nós vamos falar nesses 2 dias. Você tem a responsabilidade de desenvolver essa salvação. Agora, diante de tudo que eu falei, a pergunta que fica para nós é: como? Como que eu desenvolvo essa salvação? Como que eu me torno responsável pelo presente que Deus me deu? Eu queria nesse primeiro momento pensar com vocês acerca de 2 pontos essenciais para a gente desenvolver a nossa salvação. O primeiro ponto está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Gente, nós vamos abrir bastante a Bíblia. Então se você estiver anotando aí, anota para depois também você conferir. Romanos 8, 28, está o primeiro ponto, o primeiro aspecto que diz respeito à nossa responsabilidade de desenvolvermos a nossa salvação. A Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto aqui, gente, com muito temor e tremor, eu batizei ele como se fosse a Ave Maria dos crentes. Vou explicar o porquê. Aliás, se você é católico e está participando aqui pela primeira vez, não estou falando de forma pejorativa. Estou falando que a gente tem o costume de repetir sem compreender o que ele significa de fato. Então, esse texto aqui, ele nos sugere uma estrutura. Pode até deixar aqui, tem como deixar para mim, por favor, o texto? Romanos 8, 28. Presta atenção. A Bíblia está falando: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Geralmente, o que nós fazemos? Nós recortamos somente essa primeira parte, ou a parte A do texto, e nós saímos declarando pela manhã como se fosse um mantra. Então você sai declarando: eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem porque eu amo a Deus. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem porque eu amo a Deus. De fato, a Bíblia está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o texto não termina por ali. A pergunta que fica para nós é: o que é o bem? Porque, gente, nós somos viciados, isso é coisa do ser humano, nós somos viciados em preencher de significado essa palavra bem aqui, Então, quando você lê bem, o que você entende? Aquilo que você interpreta como bem. Só que o nosso desafio é compreendermos que quando estamos diante das Escrituras, aquilo que eu entendo por bem e aquilo que você entende por bem, meio que não importa muito, porque aquele bem ali está dentro de um contexto, está dentro de um livro e está dentro da Bíblia. Logo, é o bem de Deus para a nossa vida, não é aquilo que você entende como bem. Então presta atenção no que o texto vai falar que é bem para nós. A Bíblia vai falar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De fato, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Peraí, entrou uma outra palavrinha aqui, propósito. E nós indagamos, nós perguntamos: qual é o propósito? A Bíblia diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, o bem de Deus para cada um de nós é que nós sejamos formados à imagem do primogênito, Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto para nós desenvolvermos a nossa salvação diz respeito à nossa identidade, a sermos quem Deus nos criou para sermos. E Deus nos criou para sermos como Cristo. Se eu fosse parafrasear esse texto aqui, ficaria da seguinte forma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de que Cristo seja então formado no caráter deles. O bem de Deus para cada um de nós se resume em Cristo sendo formado em nós em toda e qualquer circunstância. Geralmente, quando nós pensamos em Jesus, em Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, um dos atributos que fica mais evidente, uma coisa que era muito exposta, uma característica que era muito clara na vida de Jesus, era a santidade. Então imagina só, um homem que nunca pecou, um homem que não foi encontrado iniquidade e não se encontrará, um homem que era desde o nascimento santo, 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 assim permaneceu na sua vida, assim permaneceu na sua morte, na sua ressurreição, e permanecerá por toda a eternidade santo, santo, santo. Gente, um homem que nunca pecou, a gente não consegue nem imaginar isso. É difícil para nós compreendermos isso, porque o nosso coração caído, depravado, sempre parte de um princípio de pecado, mas Cristo é santo. Só que é engraçado que o tempo em que a gente vive, a modernidade agora, o tempo que nós vivemos agora, ela reduziu o aspecto da santidade somente a práticas externas. Então, te dar um exemplo. Você está aqui em Maceió, aí você está diante do supermercado, aí esse sol de vocês, fraquinho, que nem queima muito, sol torando na cabeça, e aí você vê uma senhora que precisa atravessar a rua com a sacola de compras. Você pensa: pô, sou crente, sou evangélico, vou lá ajudar essa senhora a atravessar a rua. Você fala: lá, tudo bem, meu nome é tal, posso te ajudar? Estou vendo que a senhora está com um pouco de dificuldade aí, atravessar a rua. Não, por favor, meu filho. Aí você pega ali a sacola da senhora e ajuda ela a atravessar a rua. Aí você vai lá do outro lado, entrega a sacolinha para ela, fala muito obrigado e tal. O que você pensa? Pô, fiz um ato de justiça,
fiz um ato de santidade. De fato, a santidade ela é também externada, exposta naquilo que nós fazemos. Porém, quando o apóstolo Paulo vai trabalhar santidade nas Escrituras, ele aprofunda a um ponto de falar que santidade agora para aqueles que estão em Cristo, repito, santidade para aqueles que estão em Cristo é a natureza que foi gerada pelo Espírito. Se antes nós éramos de acordo com uma semente depravada, corrompida, pecaminosa, se você nasceu de novo na pessoa de Cristo Jesus, e se você é morada do Espírito Santo, o fruto que te gerou agora é santo. Logo, não é somente aquilo que você faz, mas santidade é quem você é. Ao ponto de o apóstolo Paulo mandar uma saudação para as igrejas que ele escreve no Novo Testamento, ele fala o seguinte, vou citar 3 versículos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, à igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Então a Bíblia está declarando que nós somos... Bora, gente, vontade aí. A Bíblia está declarando que nós somos... Então nós somos... Então não pode ser corintiano, não pode ser palmeirense, flamenguense. Glória a Deus. Tem santista aqui? Ninguém. 1, 2. 2. É a maior reunião que eu já participei na minha vida. Tem corintiano aqui? Gente, vocês são igual grama. Nasce em qualquer lugar. Meu Deus, cara, estamos aqui em cima do país. Como é que vocês saíram de lá e chegaram aqui? Nós vamos ter uma sessão no final de cura e libertação. Vocês passam lá, vai sair, vai ser expulso. Brincadeira. Mas agora falando sério, sem brincadeira, a Bíblia está falando que santidade é a nossa natureza. Então de fato Paulo está saudando as igrejas falando, olha, vocês são santos. A natureza de vocês é santa. Se vocês foram gerados em Cristo, santidade não é somente o que você faz. Santidade é quem você é em Cristo Jesus. Então lembra disso, santidade é quem você é. Por quê? Todas as vezes que nós pecamos, o pecado se tornou antinatural ao crente. Se antes o pecado era uma prática comum, agora por meio do Espírito Santo e da nova natureza que foi gerada em nós, pecado, gente, é uma prática antinatural. Quando você peca, você vai contra a sua natureza. E aí você pode estar pensando assim, Léo, entendi, sou salvo pela graça mediante a fé, essa graça é dada a mim como presente, eu tenho a responsabilidade de desenvolvê-la, e o primeiro aspecto é que eu tenho que ser como Cristo, até aí tudo bem, Cristo é santo, até aí tudo bem também, mas eu sou santo? Isso, você é santo. Geralmente fica na cabeça das pessoas, mas como que, então, fica esses pensamentos que passam na minha cabeça? Como que fica esses desejos pecaminosos que constantemente tentam tomar conta do meu coração? A própria Escritura, gente, vai nos ajudar a lidar com essa tensão que existe no coração do crente. Efésios capítulo 4, versículo 20. Efésios 4, 20. A Bíblia diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Olha essa parte. Quanto à maneira antiga de se viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então Paulo está falando, olha, dentro de cada crente, dentro de cada pessoa que está em Cristo, existe uma tensão. Vocês lembram, não sei como é que chama aqui, cabo de guerra? É cabo de guerra, aquela brincadeira, né? Geralmente cada região do país tem um nome. Então é como se tivesse um cabo de guerra dentro do coração do crente. De um lado tivesse a natureza pecaminosa nos puxando ao pecado, do outro lado tivesse o Espírito Santo nos puxando à prática de santidade de acordo com a nova natureza. Agora, vocês lembram que eu abri esse ponto da identidade falando o texto de Romanos 8, 28? Vou lembrar para vocês o que diz a Bíblia.
Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vocês lembram disso? Deixa eu te perguntar. Imagina só, você está com o seu celular aí, e a gente tem mania, muito, estou reparando aqui, né? Nós temos a mania de deixar o celular geralmente na perna, quando a gente está ouvindo a pregação, né? Ou num banco do lado. A gente tem costume de fazer isso. Imagina que vem um irmão aqui alegre, feliz, se ali assistindo sua pregação, na bênção. E aí vem um irmão alegre e ele dá um esbarrão em você ou então na cadeira. Aí, meu amigo, seu iPhone 37, que vale um carro novo no Brasil, cai assim, ó, pá! É só um exemplo, fiquem calmos. Aí você vira, o celular com a tela toda trincada. Eu te pergunto, isso contribuiu para o seu bem? Então, se formou Cristo no seu caráter, cumpriu o propósito de Deus. Só que qual que é o nosso problema, gente? Nós estamos pensando que Deus tem compromisso com o meu iPhone intacto. Deus tem compromisso com o meu coração transformado. Ainda que custe o meu iPhone. Então, se no momento dessa circunstância você olhou para o seu irmão de forma mais amável, de forma mais mansa, mais paciente, mais longânimo, você foi semelhante a Cristo, logo cumpriu o bem de Deus para a sua vida. Gente, eu não sei onde arrumaram, eu tenho 12 anos de conversão, pela enorme graça, enorme, infinita graça e misericórdia de Deus, eu nunca me desviei. Faz 12 anos que eu leio a Bíblia, eu nunca encontrei um texto que fala que Deus tem compromisso com o nosso conforto. Em todos os momentos é Deus confrontando os amores pecaminosos do meu coração. Porque eu te pergunto, vale mais o seu celular intacto ou o coração do irmão preservado? Só que por vezes nós estamos valorizando mais as coisas do que a família. E quando eu digo família, amplia, família da fé. É interessante como isso tem nos roubado, ao ponto de nós permitirmos que os nossos amores tomem conta do nosso coração. Então essa é a questão. Ainda que aos nossos olhos pareça que a coisa aconteceu uma coisa ruim, se formou Cristo em você, se te fez reagir como Cristo, cumpriu o propósito de Deus, gente. Porque o bem de Deus é que nós sejamos formados à imagem de Cristo. Aí você pode pensar assim, Léo, é muito fácil para você falar, porque você está com o seu iPhone intacto aí, né? Queria ver se fosse o seu. Mas vamos lá que eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um hábito, gente, de acordar às 5 da manhã. Não é nada coach, é pura necessidade. Minha vida é uma loucura. Se eu não acordar esse horário, eu não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer no meu dia. Então, eu acordo às 5 da manhã, tenho meu período de devocional, de intimidade com o Senhor, das 5 às 8. Todos os dias eu tenho, então, esse período de intimidade com Deus, das 5 às 8 da manhã. Aí eu lembro um dia, gente, como eu disse para vocês, eu sou meio introspectivo. E vou me soltando conforme eu vou conhecendo a galera, e eu vou conversando mais, mas eu sou mais quietão. Não sou de ficar demonstrando emoções. Enfim, minha personalidade é assim. Só que eu lembro um dia que eu estava lendo o texto de Romanos 1, 16 e 17, que fala do Evangelho como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu já li aquele texto várias vezes, porque Romanos é meu livro predileto. Mas, gente, teve um dia, sabe aquele dia que parece que o Espírito Santo separa para falar assim, ó, hoje esse texto vai entrar em você de forma diferente. E, gente, meu coração queimava. Literalmente, eu sentia meu peito quente assim, é como se meu coração estivesse pegando fogo com aquele texto, e o Espírito Santo foi ministrando, eu lembro que chegou um momento que eu ajoelhei assim na sala de casa, onde eu tenho meu período de intimidade com o Senhor, eu ajoelhei e eu comecei a chorar, gente, chorar, e eu chorava copiosamente, eu chorava, chegou um momento, sabe aquele momento que é humilhante, que junta lágrimas, ranho e baba, no chão assim, cheguei nesse momento. Eu fiquei cerca de 1h30, 2 horas ali ajoelhado no chão falando, Senhor, obrigado pelo Teu Evangelho que me salva. Eu, pecador, miserável, o Teu Evangelho me transforma, o poder do Teu Evangelho, Senhor, obrigado. E eu fiquei ali, gente, sendo ministrado. Passou um tempo, eu lembro que eu levantei assim do chão e eu falei, cara, Deus me marcou nessa manhã, Deus me marcou nesse dia, eu fiquei muito alegre. E eu lembro que eu falava, eu estou muito feliz. Deus me marcou, estou muito feliz, estou muito alegre, eu levantei para fazer café. Nisso que eu fui fazer café lá e tal, coloquei o fogão, minha esposa acordou.
No que minha esposa acordou, ela veio até a cozinha e eu contei a mesma história que eu contei para vocês agora para ela. E eu terminei falando, eu chamo ela de nega. Eu falei, nega, eu estou muito alegre, nega. Nega, eu estou muito contente, Deus me marcou nessa manhã. E aí ela colocou a mão no meu ombro e falou assim, que bom que você está feliz. Aí sabe aquela hora que você toma uma, só que você não sabe de onde veio? Aí eu vou te dar um contexto. Na noite anterior, minha esposa foi ajudar uma irmã de criação nossa a fazer uma mudança de casa em Bragança Paulista. Ela mora em um condomínio de apartamentos, ela ia mudar no mesmo condomínio, mas para uma outra torre. E lá, a vaga para estacionar o carro é muito apertadinha, bem curtinha assim. E aí, eu, gente, já dirijo faz muito tempo. Eu sempre que eu vou lá, eu tenho dificuldade de entrar, porque a vaga é mais justa, você fica meio que, né? E a minha esposa tirou a habilitação faz 1 ano. Eu falei para ela, nega, ó, quando você for entrar lá, toma cuidado, porque a pilastra que sustenta o telhado é bem apertada, então você toma cuidado para entrar, porque às vezes você está entrando aqui, mas está pegando lá do outro lado. Aí vocês imaginam, gente, meu carro é prata. Troquei de carro. E a barra é verde. O que aconteceu? Batata. Minha esposa foi entrar, a porta do passageiro ralou na barra de sustentação verde. E aí eu fiquei com uma marca verde assim na porta do meu carro. Até aí, gente, tá totalmente bem. Por quê? Quando eu aprendi a dirigir o carro do meu pai, eu bati o carro do meu pai, eu risquei o carro do meu pai, era totalmente normal. Eu já bati meu carro, já risquei meu carro, é normal para quem dirige. Agora, minha esposa, ela teve uma ideia brilhante. Ela pegou uma buchinha de lavar louça e ela quis fazer o quê? Tirar a tinta do carro. E ela pegou na parte verde, e aí ela falou para mim assim, não, mas o detergente era neutro. Eu falei, pô, que bom, né? Se fosse aquele que tem essência de morango, vai saber, né? O que ia acontecer com a porta do carro. E aí, gente, ela esfregou. Então imagina só, se tinha uma marca no carro assim, eu ganhei uma zona de risco. Ela contando para mim, eu fiquei pensando, cara, eu não acredito que essa mulher fez isso, velho. Só que qual que é a grande questão, gente? A prova de que eu tinha tido um encontro com Deus naquela manhã foi posto à prova exatamente na hora que a Ellen contou aquela história para mim. Porque se eu solto sobre ela a minha ira, a minha raiva, a minha braveza, tratando ela de forma desagradável, sendo sem educação com ela, só ia revelar uma coisa: não era com Deus que eu tinha me encontrado naquela manhã. Porque, gente, é impossível um homem encontrar com Deus e sair da mesma forma que ele chegou. Então deixa eu te falar uma coisa, maridos que estão aqui hoje. Se você vem aqui, você adora o Senhor, você é um servo íntegro na casa de Deus, você oferta, contribui e está sempre à disposição para ajudar a igreja, e você vem na hora do louvor, levanta sua mão, está sendo ministrado pela palavra, mas você chega em casa e é um cavalo, um grosso com a sua esposa, desculpa, cara, não tem como acreditarmos que você está tendo um encontro com Cristo. Esposas, com muito temor, com muito carinho no coração, as mulheres são mais expressivas. Talvez vocês venham aqui, chora, pula, grita, ajoelha. Só que você chega em casa, você não consegue manter uma organização mínima no seu lar para manter um cuidado e uma forma de servir a sua família melhor. Desculpa, não tem como falar que você está tendo um encontro com Deus. Porque, gente, é impossível um homem e uma mulher encontrar com Deus e sair da mesma forma que ele entrou. O Paul Washer, ele tem uma frase que é clássica. Ele fala que se um homem encontra com uma carreta, a vida dele nunca mais é a mesma. Imagina a vida de um homem que se encontrou com Deus. Jovens e adolescentes, vocês vêm, participam do culto, faz tudo, se reúnem, mas chega em casa, desobedece aos seus pais. Não dá para falar que é com Deus que vocês estão se encontrando. Porque todo e qualquer encontro com Deus gera uma coisa no nosso coração. Ou melhor, uma pessoa no nosso coração: Cristo. Cristo. Todo momento em que o Espírito Santo nos marca, Ele nos marca para sermos como Cristo. Então, ao cairmos no Espírito, ao levantarmos no Espírito, ao fazermos culto, ao fazermos qualquer coisa que nos conecte, que nos leva a contemplar a glória de Deus, ao sairmos de lá, uma evidência tem que estar gritante na nossa vida: Cristo. Cristo. Ao ponto de a gente olhar um para o outro e falar: nossa, é você, mas está misturado, porque eu vejo Cristo em você agora.
Por isso que todas as coisas cooperam para o nosso bem, meus irmãos. Porque pode ser uma circunstância muito positiva, Cristo está sendo formado em você. Pode ser uma circunstância muito negativa, Cristo está sendo formado em você. Porque para o Espírito Santo, gente, tudo é ferramenta para moldar o nosso caráter, ainda que isso tire o nosso conforto. Agora, apareceu ali, né? Eu sou formado em filosofia. Tem um autor muito conhecido, Agostinho, Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona. E ele tem uma frase que é muito interessante. A frase é a seguinte: o homem é um compilado de amores. Então eu vou te dar um exemplo. A forma que eu amo meu pai é diferente da forma que eu amo minha mãe, que é diferente da forma que eu amo minha esposa, que é diferente da forma que eu amo meu filho, que é diferente da forma que eu amo vocês em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, o homem é uma somatória de amores, um compilado, uma junção de amores. Tem uma coisa que eu amo muito, aí cada um cuida de sua vida, vai dar tudo certo. Eu gosto de umas coisas, cada um gosta de uma coisa aqui, né? Tá tudo bem. Eu gosto muito dos meus livros. Então eu tenho uma biblioteca em casa, gente. Aí uma vez por mês eu vou lá, eu passo pincel, eu tiro a poeira, deixo tomando um arzinho lá e sim e tal. Porque eu gosto dos meus livros e glória a Deus. Aí eu lembro um dia que eu cheguei em casa e eu abri a porta da cozinha, minha esposa estava fazendo comida, dei um abraço, dei um beijo nela. Aí eu falei: cadê o Theo? O Theo é meu filho de 2 anos e 7 meses. Ela falou: não sei, tá aí para dentro da casa. Só que, gente, foi na mesma semana do carro. Aí eu entrando para dentro da casa assim e tal, e eu comecei a escutar um barulho. Tá. Eu, o que é isso, cara? Aí daqui a pouco eu chego na porta da biblioteca, estava cerrada, não estava fechada, estava entreaberta. E aí eu abro. Eu queria que vocês imaginassem essa cena comigo. Tava um monte de livro no chão, meu filho sentado em cima, com uma página na mão. De qual livro era? Não faço ideia, Deus sabe. E olhando para minha cara, na mesma semana do carro. Eu lembro que eu fiquei olhando assim, falei: puxou para a mãe, né? Tô brincando, tá filmando, né? Misericórdia. Eu lembro que eu fiquei olhando assim, eu falei: cara, o que é isso, cara? Só que foi muito louco, que nesse momento, o Espírito Santo ministrou uma frase no meu coração, que eu vou carregar ela pro resto da minha vida. E a frase é a seguinte: somente um amor superior pode mexer nos amores inferiores. Vou repetir: somente um amor superior pode mexer nos amores inferiores. Em outras palavras, por eu amar mais o Theo, ele pode fazer a bagunça que ele quiser nos meus livros. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos imaginar, entre aspas, que supostamente Jesus Cristo, o nosso Senhor, entre no nosso coração e comece a bagunçar os amores que tem dentro de nós. Isso vai te deixar confortável ou desconfortável? Porque a sua reação vai evidenciar uma coisa: se você o ama ou se você não o ama acima de todas as coisas. Sabe quando você pega um amor que ele é legítimo, que ele é bom, que é o amor ao trabalho, mas você coloca ele como se fosse uma idolatria, e aquilo está quase te matando, quase te levando ao divórcio. Seus filhos não te conhecem mais porque vive trabalhando. E a gente sabe que por vezes vai muito além, gente, de um aspecto de necessidade. É o nosso vício de controle. E aquilo tem tomado conta do seu coração, Aí Jesus fala: eu preciso ir lá. Aí ele vai lá e mexe nesse amor chamado, ou nessa idolatria, que, gente, idolatria é quando o homem pega algo bom e transforma em Deus. Então o trabalho é bom, nós precisamos trabalhar para a glória de Deus. Mas se nós pegamos isso, colocamos na autoridade da nossa vida, destruiu nossa vida. E aí Jesus vai lá e começa a chacoalhar esse poste de ídolo chamado trabalho. E ele começa a chacoalhar. Aí começa a ter problema no trabalho. Daqui a pouco você quer ganhar uma promoção, você perde. Você sofre algum tipo de penalização. Daqui a pouco você é mandado embora. Eu te pergunto, qual vai ser a sua reação? Porque a tua reação vai evidenciar uma coisa: se você ama Cristo acima de tudo, ou se você não ama Cristo acima de tudo. O dinheiro, gente, o dinheiro, quando usado da forma correta, é uma bênção. O dinheiro como nosso servo é uma bênção. Nós usamos para abençoar pessoas, usamos para cuidar da nossa família, usamos para investir na onde que a gente se reúne como igreja, usamos para ter os nossos momentos de prazeres, almoçar alguma coisa legal, ir na praia, andar de barco, não sei.
dinheiro, quando usado da forma correta, ele é uma bênção. Mas se você leva ele a um ponto de divindade na sua vida, ele vai te destruir. Aí imagina que Jesus olha e fala: isso aí está tomando a minha posição no coração daquele meu irmão. Aí Jesus vem, entra no seu coração e começa a chacoalhar esse poste de ídolo chamado dinheiro. Aí começa a faltar dinheiro, começa a ter um problema ou outro, aí um outro problema, daqui a pouco conta, daqui a pouco problema, e conta, e não sei o que, e falta de dinheiro. Eu te pergunto, qual vai ser a sua reação? Porque a sua reação, gente, vai evidenciar se você ama ou se você não ama Cristo acima de tudo. Se nós falamos: Senhor, está difícil, vou ser sincero, mas eu confio que o Senhor continua cuidando de todas as coisas. Isto é, você continua sendo o meu primeiro amor. Agora, se tem ansiedade, preocupação excessiva no nosso coração, demonstra que nos falta confiança. Só que o homem, ele é tão maluco, que nós declaramos confiar em Cristo por toda a eternidade, mas não conseguimos confiar nele na nossa vida ordinária, comum, que não vai durar no máximo 100 anos. Você está declarando que você confia a tua eternidade a Cristo. O que é 100 anos, se vivermos 100 anos? O que é 100 anos diante da eternidade? Se nós confiamos na nossa eternidade, Ele é digno também de receber a confiança do nosso dia a dia, meu irmão. Então não se preocupe, o pão nosso de cada dia não é um mérito, é uma promessa que Ele deu ao crente. Eu vou cuidar de cada um de vocês. Mas é que está difícil, glória a Deus, compreenda que aquilo está formando Cristo dentro de você. Mas é que está muito bom, compreenda que aquilo está formando Cristo dentro de você. Porque quer na bonança, quer na pobreza, Cristo está sendo formado em nós. Só que é louco, quando eu comecei a dar mais gabinete pastoral, atender pessoas, eu lembro que uma palavra que eu ouvia muito é: eu estou frustrado. Então alguém falava: estou frustrado, tive uma frustração. E aí eu comecei a analisar o que era frustração. Eu sou meio analítico assim, gente. Aí frustração, vou resumir para vocês. Frustração é a expectativa no lugar ou na pessoa errada. Então quando você se frustra, é que você colocou sua expectativa no lugar ou na pessoa errada. E aí geralmente, as meninas, né, as mulheres, quando são mais novas, tem o diário, escreve o diário: meu querido diário, eu sonho em casar com o quê e tal, né? Os homens com 12 anos não sabem nem escrever. Nós somos mais devagar no processo de desenvolvimento. Mas as mulheres já são mais. E é legal, gente, que um dia um homem escreveu a expectativa que ele tinha na vida dele nas Escrituras. E ele deixou essa expectativa para nós. E eu queria ler essa expectativa para vocês, mas eu queria que vocês ficassem com uma pergunta no coração: como que esse homem pode ser frustrado? Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses 1, 20. A Bíblia diz: minha ardente expectativa. Então Paulo está falando de uma expectativa que é superior às outras. Não é de tipo assim: né, quem é solteiro aqui, eu sonho em casar, sonho em fazer uma faculdade, isso aí são boas expectativas, mantenham essas expectativas. Mas Paulo está falando de uma que queima, que pega fogo no coração dele. Paulo está falando: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, como que você frustra um homem que tem essa expectativa? É impossível. Paulo entendeu que independente da circunstância, Cristo está sendo formado no caráter dele, e isso cumpre, e isso satisfaz, isso o sacia como expectativa primaz que toma conta do seu coração. Sabe por que nós andamos frustrados por aí, meu irmão? Porque nós estamos crendo que Deus vai dar aquilo para a gente que Ele nunca falou que daria. Enquanto a nossa maior expectativa tinha que ser Cristo sendo formado em nós, a nossa preocupação continua com questões passageiras. Só que, meu irmão, escuta o que eu vou te falar. Se Cristo estar sendo formado no seu caráter não te satisfaz, não é um aumento de salário, não é uma casa nova e nem um carro novo que vai te satisfazer. Porque é Cristo sendo formado em nós. Esse é o maior benefício que Deus tem para nos dar, meus irmãos. Isso é o maior presente que Deus pode nos dar.
Só que nós estamos colocando anexos na fé e coisas na frente daquilo que deveria dominar o nosso coração. E não tem problema você sonhar com um aumento de salário, uma casa nova, um carro novo. Não tem problema, sonhe com isso. Só não seja governado por isso. Que o governo do seu coração seja só um, independente da circunstância. Cristo está sendo formado em mim, e isso satisfaz o meu ser. Porque Paulo está falando: quer eu viva, quer eu morra, quer na bonança ou quer na pobreza, Cristo, Cristo, Cristo. Se a igreja brasileira se voltasse a ser como Cristo e se reunisse por causa de Cristo, e se reunisse para ser como Cristo, gente, o Brasil não ia estar da forma que ele está, gente. Mano, imagina, gente, nós chegarmos aqui nesse ambiente e falarmos: Deus, nós temos muita necessidade. O senhor sabe que tem um boletim lá que está atrasado, probleminha aqui e tal, mas a gente quer te pedir uma coisa: Cristo. 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 Imagina comigo que amanhã eu acordo cedo, pego meu WhatsApp e vou mandar uma mensagem para minha esposa. Aí na hora que eu abro aqui meu WhatsApp, meu celular olha para mim e fala assim: Leonardo, é o seguinte, eu pensei a noite inteira, eu refleti, eu não me sinto mais um celular, eu me sinto uma moto, e eu quero que você monte em mim e ande agora por Maceió. Gente, é ridículo, não é ridículo? Pensar que isso aqui pode se transformar numa moto. Isso aqui, pensar que pode se transformar numa moto. Só que mais ridículo do que afirmar que o meu celular pode se transformar numa moto, é você manifestar uma natureza que não seja a natureza de Cristo. Então todas as vezes que você age que não é no Espírito de Cristo, está sendo tão ridículo, está sendo uma anomalia, algo tão discrepante, algo tão diferente, que tem o mesmo sentido do meu celular se esforçar para ser uma moto. Porque ao nos criarmos, gente, Deus define um só propósito: serem como o primogênito. Então o propósito, a vocação, até que Ele venha, é que nós sejamos formados como Cristo. Agora, essa é a nossa identidade, e fiquem tranquilos que o segundo ponto ele é mais curtinho. Primeiro ponto é nós sermos como Cristo. Vamos só recapitular para a gente não perder aqui a linha de desenvolvimento, que a gente vai complementar ainda amanhã. Primeira coisa, somos salvos pela graça mediante a fé. Você recebeu a salvação como um presente, não é um mérito. Você não paga o preço da salvação, o preço foi pago por Cristo. Essa salvação cai no nosso colo de presente, como um presente, repito, um presente. Você tem a responsabilidade de desenvolvê-la, não obtê-la, mas desenvolvê-la. Para desenvolvermos, precisamos nos mover ou termos a identidade como Cristo. E o segundo ponto diz respeito à nossa vocação. Se identidade é ser como Cristo, a vocação diz respeito a agirmos de acordo com essa nova natureza em Cristo. Então o texto que nós lemos, Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então Paulo está falando: olha, para Deus, para o Senhor alterar o nosso querer, que vai consequentemente alterar o nosso realizar, Ele precisa alterar a nossa identidade. Então, um exemplo: o Leonardo, antes de Cristo, queria uma coisa, que consequentemente desaguava em um realizar de acordo com esse querer. Entenderam? A partir do momento que eu morri com Cristo Jesus e ressuscitei com Cristo Jesus, a minha identidade é agora Leonardo como Cristo. Então Deus alterou a minha identidade para que o meu querer seja como de Cristo e para que o meu realizar seja como de Cristo. Por que é importante nós compreendermos vocação? Porque quando a gente vai viver vocação, a gente pode ver ela de duas formas. Uma é errada e a outra é a certa. Geralmente aqueles que vivem vocação da forma errada, eles pensam o seguinte: isso aqui é uma forma religiosa, moralista, é errada de se viver. Então o pensamento errado acerca da vocação não manifesta, gente, só pensa aí se você pensa isso. Então primeiro, a pessoa que vive uma vocação religiosa, moralista, ela pensa:
Obedeço, portanto sou aceito. A motivação é baseada no medo e na insegurança. Obedeço a Deus para receber as coisas dele. Essa é a forma errada de se viver vocação. Vou repetir. Obedeço, portanto sou aceito. A motivação é baseada no medo e na insegurança. Obedeço a Deus para receber as coisas dele. Está errado. Isso aqui se chama religiosidade, moralismo. Agora, existe a forma de se viver vocação de acordo com o Evangelho. E aqueles que vivem vocação de acordo com o Evangelho pensam: sou aceito, portanto obedeço. A motivação é baseada na alegria e cheia de gratidão. Obedeço a Deus para ter Deus, para agradá-lo e para me assemelhar a Ele. Deixa eu falar uma frase para vocês, gente, que amanhã vocês vão acordar cedo e vão soltar de frente para o espelho, assim como se fosse um leão. Muito obrigado. Essa frase mexeu muito comigo, não é minha. É de um teólogo norte-americano chamado D.A. Carson. Ele escreve um livro chamado Soberania Divina e Responsabilidade Humana, e ele fala o seguinte, está nesse livro. Essa frase dói, gente, mas vamos lá. A frase é a seguinte: é impossível barganhar com Deus que não precisa de você. Eu vou repetir. É impossível barganhar, negociar com Deus que não precisa de você. Meus irmãos, com muito amor e carinho, Deus não precisa da nossa oração. Meus irmãos, com muito amor e carinho, Deus não precisa do nosso jejum. Com muito amor e carinho, Deus não precisa das nossas ofertas. Deus é autossuficiente em si, gente. Existe algo que o homem criou que é bênção, se é usado no lugar correto, que é chamado comércio. Então vamos supor, a sociedade, nós que vivemos em um país capitalista, você tem dinheiro no seu bolso, você precisa comprar um tênis, você vai até a loja de tênis, paga pelo tênis, você recebe o tênis. Isso se chama comércio. Quando ele é usado no lugar correto, ele é uma bênção. Mas se ele é espelhado no seu relacionamento com Deus, ele se torna algo demoníaco. Porque a Bíblia diz que foi encontrado comércio no coração de um ser na eternidade. Qual é o nome dele? Satanás, o diabo, a serpente. Então, meus amigos, todas as vezes que você chega diante de Deus, tentando comprá-lo com a sua oração, com a sua oferta ou com o seu jejum, você se aproxima de Deus como se fosse o diabo. Porque, meus irmãos, se Deus se vende por causa de 30, 40, 50, 200 reais, Ele não é um Deus digno de confiança. Ele é pior do que um policial corrupto. Já imaginou? Se o favor de Deus para ser derramado sobre você precisa ser pago 200 reais, então é só 200 reais que custa o favor do nosso Deus. Como que você confia em um Deus desse? Eu vou repetir, meus irmãos. Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa do nosso jejum. Deus não precisa da nossa oferta. Nós é que precisamos orar. Nós é que precisamos jejuar. Nós é que precisamos ofertar, gente. Qual que é o princípio básico da oração? Eu quero que Deus me dê aquilo que eu estou pedindo? Não. O princípio básico da oração é a oração. O fato de você, como eu, nós sendo pó da terra, e falarmos: Pai, em nome de Jesus, e Deus voltar a sua face para nos ouvir, gente. Qual o maior benefício que Deus pode nos dar com a oração, se não a própria oração? Se o seu prazer não está no fato de você dialogar com Deus, o seu pedido atendido não vai ser algo que vai te satisfazer. Porque, gente, é Deus nos ouvindo. Aquele que disse haja e havia, aquele que orquestrou todo o processo de salvação para ouvir a gente de forma íntima. Então, meus irmãos, a oração é: Pai, eu me satisfaço pelo simples fato de estar me relacionando contigo. E claro, gente, faça pedidos, não tem problema, eu sou pai, meus irmãos. Eu tenho prazer em dar presente para o meu filho, prazer em ver ele sorrindo, prazer de ele falar: Pai, compra isso aqui para mim. E quando a condição permite, eu vou e compro. Agora, não faça do seu momento de oração um balcão de pedidos. Faça um ambiente de adoração, onde sim, você vai expor aquilo que você precisa,
mas o fim último é adorá-lo, é estar com Ele. O jejum, gente, qual que é a finalidade do jejum? A minha mãe foi a maior filósofa que eu estudei na minha vida. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre fui meio agitado. Aí eu era criança, chegava perto da hora do almoço, aí eu estava lá e tal, aí minha mãe falava, mãe, faz isso para mim. Aí minha mãe, não, vou fazer não. Mãe, faz isso para mim. Ela, não vou fazer alguma coisa que eu estava pedindo que não era legal. Mãe, faz isso e tal. Não vou fazer. Ela falava, não? Então a senhora vai ver. Sabe o que eu fazia? Corria pro meu quarto e trancava a porta. Eu ficava lá. Aí eu sabia que estava perto da hora do almoço, dava mais ou menos uns 5, 10 minutos, minha mãe ia lá, batia na porta. Leonardo, vamos almoçar? Aí eu falava, agora ela vai ver. Aí eu falava assim, não vou. Eu não vou almoçar porque a senhora não fez o que eu queria que a senhora fizesse. Sabe o que minha mãe respondia? Problema é seu. Eu e o seu pai estamos indo almoçar, quando você quiser o prato de comida está lá. Só que, gente, às vezes parece que a gente faz birrinha de fome com Deus. Vai que Deus está desatento na eternidade e perdeu uma tropeçada ali, e perdeu o foco do cuidado da minha vida, então eu vou fazer uma birra de fome para chamar a atenção dele. Sabe qual que é a finalidade do jejum? E aliás, eu sei que vocês estão em jejum. É uma só, meus irmãos. É por meio do jejum proclamar algo além dos nossos lábios, que seria basicamente assim: Senhor, o alimento para nós é muito importante. Comer me faz ter energia para viver, mas mais importante do que o alimento é para o meu corpo, é o teu retorno para nós como igreja. Por isso, Jesus, nós como igreja estamos fazendo um manifesto por meio da fome. Nós queremos a tua presença. Jejum não é para comprar o favor de Deus, gente. Jejum é um manifesto de que nós estamos com saudade do noivo. Nós queremos o noivo. Nós queremos o noivo. Então fazemos a nossa fome um grito, um clamor. A gente precisa da comida, mas mais essencial é o Senhor. A oferta, gente. Olha a nossa mentalidade. Eu vou lá, eu vou dar 30 para receber 90. Rapaz, é lógico que aquele que semeia vai colher. Existe esse princípio. Mas se nós nos movermos somente por isso, o nosso coração caiu numa loja de comércio. Qual que é o princípio do ofertar e dizimar? Eu estou ofertando e dizimando porque eu sou semelhante ao meu pai, que é generoso em sua natureza. Gente, se eu trouxesse meu pai biológico aqui, e eu colocasse ele aqui, vocês iam perceber que nós temos semelhança. Meu nariz é igual ao dele, vocês iam ficar sem ar. A gente ia acabar com o ar por causa do nosso nariz. Mas vocês vão perceber que eu tenho semelhança do meu pai, porque logicamente, meu pai, o sangue dele corre aqui na minha veia. Então eu tenho características semelhantes ao meu pai. Se nós estamos falando que nós somos filhos de Deus, e Deus é um Deus generoso, qual que é a marca da igreja? Generosidade. Se estamos diante de um Deus que oferta e ofertou, qual que deve ser a nossa postura? Se não sermos ofertantes. Ofertamos porque queremos receber? Não, ofertamos porque nós já recebemos tudo o que nós precisamos em Cristo. Gente, você não oferta a partir daquilo que você não tem. Você oferta em gratidão por aquilo que Deus já te deu. Então em gratidão eu estou ofertando aqui, Senhor. Em gratidão. Então todas as disciplinas espirituais, a oração, o jejum e a oferta, é uma forma de manifestarmos amor. É nós falarmos, Senhor, nós te amamos, Senhor. A gente não quer comprar o seu favor, até porque o Senhor é um bom Pai que cuida da gente. Nós estamos declarando por meio da nossa fome, por meio da nossa oração, por meio do nosso ofertar, por meio da leitura da palavra, que nós te amamos. A vocação, gente, é para declarar amor a Deus e não tentar comprar a Deus. Agora, para eu terminar, fica a pergunta. Tá, Léo, qual que é a minha vocação? Dá um ponto prático aí, que é a minha vocação para eu poder viver amanhã já. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui se resume a vocação cristã. Somos feitura de Deus, somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
E aí você pode pedir assim, me dá um exemplo mais prático de boa obra. Vou te dar um exemplo. Eu moro, gente, num condomínio de apartamentos, e lá tem uma área que chama área pet, que é como se fosse onde estão as meninas aqui, até aqui nos irmãos que estão ali, ao lado ali. É como se fosse esse retângulo. A área pet é de grama. E aí a pessoa leva lá o seu animalzinho. Então, vamos supor que tem um cachorro, tem um gatinho, vai lá, faz a sujeirinha. Você tem o mínimo a responsabilidade de pegar a sujeirinha do seu animal. Aí eu lembro um dia que eu cheguei na igreja, era mais ou menos 8h30 da manhã. Aí eu abri meu WhatsApp. No que eu abri meu WhatsApp, tinha a foto de um cocô de um cachorro, gente. Eu falei, que é isso, cara? É no grupo do condomínio, que aliás, eu batizei do grupo do anticristo. Porque só tem discórdia. Aí a foto de um cocô de um cachorro e a pessoa escreveu, que porquice. Aí gente, beleza. 10h30 da manhã, eu abro meu WhatsApp, quem que está lá novamente? O cocô, mais uma foto. Como é que eu sabia que era o mesmo cocôzinho? Porque a pessoa tirou de ângulo. Então dava pra ver o que tinha atrás. E era na mesma posição. A pessoa escreveu, a que ponto chegamos nesse condomínio? Deu 11h30, meio-dia, eu saí para almoçar. Naquele dia não fui para casa, fui almoçar fora, que eu fui discipular um irmão. Voltei 2h30 da tarde, pasmem. Quem estava lá no meu WhatsApp? O cocô que tem mais like que o Desascope, meus amigos. O cocô. E eu lembro que a pessoa escreveu assim, imagina a casa dessa pessoa. Eu falei, gente, escuta, 5h30 da tarde. Eu chego em casa, eu preciso estacionar meu carro na área coberta, que é do lado de lá, e necessariamente eu tenho que passar pela área pet, porque o estacionamento fica nas costas da torre, então a entrada é pela frente, e eu tenho que passar. E quando eu chego lá, eu me deparo com quem? Miserável do cocô. E eu olhei e falei, mano, não acredito, cara, que ninguém pegou isso aqui. E a Ellen e eu, nós nem temos cachorro, nem gato, nada contra, a gente optou por não ter. A gente não quis, eu até gosto, mas é que a gente optou por não ter. Eu lembro que eu olhei lá e tal, tinha aquela área de higiene do lado, tirei da sacolinha, coloquei na mão, peguei o cocô, fechei, joguei no lixo. Não postei, não mandei no grupo, não mandei áudio, não mandei lá, não fiz nada. E a pergunta é, por que eu fiz isso? Por que eu fui lá, limpei lá a sujeira, que nem é de um animalzinho meu? Por que eu fui resolver um problema que não foi eu que criei? E a resposta é muito simples, gente. Se eu me denomino discípulo de Cristo, um homem que um dia se revestiu não de plástico, mas de carne, para resolver o problema do pecado que não foi ele que criou, qual que é a minha responsabilidade se não lidar com os problemas que estão diante de mim? Cara, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando que nós somos cristãos, que Ele é o nosso Senhor, que nós o amamos. Cristo desce para a terra, Ele mexe em um problema que não foi Ele que gerou, em um problema que era infinitamente mais sujo do que as fezes de um animal, que era o nosso coração em pecado. Ainda assim Ele coloca a mão e fala, não foi eu que gerei isso daqui, mas eu assumo a responsabilidade desse problema, para transformar essa realidade. Gente, Maceió vai ser transformada quando você vê um problema e se tornar responsável por ele. Esse é o ponto. Chega na igreja. Pô, caramba, aquela luz está sempre queimada. Você vai lá avisar o pastor. Pastor, a luz está queimada. Beleza, está queimada. Segundo culto, está queimado. Pô, ninguém arruma esse negócio na igreja. Terceiro culto, sabe o que você faz? Vai você, no material de construção, compra uma lâmpada, pega uma escada e troca a luz. Porque, gente, isso é o mínimo que nós podemos fazer. Nós queremos entregar a nossa vida por Cristo na proclamação do Evangelho ao mundo, mas você não consegue ajudar a sua igreja local. Você não consegue ajudar... Cara, a verdadeira teologia que nós cremos, gente, não é evidenciada naquilo que nós falamos, mas na forma que nós vivemos. Então, se você se denomina discípulo de Cristo, viva como um discípulo de Cristo, que vê o problema e assume a responsabilidade. O pastor José Gonçalves, ele tem uma frase, o pai do Douglas, que é o meu pastor, ele fala assim, ó, viu um problema, parabéns, ganhou um ministério. Então, você viu um problema, bem-vindo, ganhou um ministério, porque o nosso Senhor assumiu a responsabilidade, foi algo que não foi gerado por Ele mesmo, o pecado. E se Cristo pensasse como nós, não é problema meu, nós estaremos no inferno até hoje. Então, se somos cristãos, pequenos cristos, a nossa responsabilidade é, vi um problema, ganhei uma oportunidade de manifestar a natureza de quem Cristo é. É isso, cara. A vocação cristã diz respeito a manifestarmos quem Deus é. Tem um segundo texto,
que também eu batizei da Ave Maria dos crentes, que é 1 Pedro, esse aqui nós fizemos música em cima dele, gente. 1 Pedro 2,9. Eu vou pedir para colocar aqui 1 Pedro 2,9, só para a gente ler junto, para eu mostrar para vocês onde está o nosso erro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Misericórdia, olha o horário. A Bíblia diz aqui, vamos ler. Vou ficar desse lado para não atrapalhar ninguém. Vós, né, essa tradução, ela coloca vós, vocês. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fizemos música, gente. Tem quantas músicas nós podemos cantar acerca desse texto? Só que qual que é o nosso problema? Perceba que aqui tem uma vírgula. Não é um ponto final. Então, na nossa gramática, na língua portuguesa, a vírgula é uma pequena pausa para continuarmos no mesmo assunto. O ponto final é, encerramos por aqui, entraremos em outro ponto agora a partir do próximo parágrafo. Mas tem uma vírgula. Só que onde a Bíblia coloca uma vírgula, o crente coloca um ponto final. A Bíblia de fato está falando, vocês porém são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim, isso está sobre nós. Mas existe uma vírgula, e aqui está a finalidade, a fim de, visando o cumprimento do, com a finalidade de, olha isso, somos o que somos, a fim de proclamardes as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, somos o que somos para proclamar as virtudes de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, ontem ou hoje, quando você terminou sua rotina de trabalho, quando fechou o notebook, fechou o estabelecimento, ou seja lá qual área que você trabalha, você pôde declarar que tudo que eu fiz para proclamar a virtude de Deus, ou você trabalhou somente por causa do dinheiro? Então nós não entendemos esse texto ainda, gente. O crente não trabalha por causa do dinheiro. O crente trabalha a fim de que as virtudes de Deus sejam expressas por meio dos nossos atos, ao ponto do mundo olhar para nós e falar, nossa, por que você faz com tanta excelência? Você nem ganha tão bem para isso. Você fala, mas é que o meu pagamento não é em real, dólar ou euro. O meu pagamento foi Cristo, e é por causa do nome dele que eu trabalho. Essa é a vocação cristã. Cada obra que fizermos, cada estudo, cada prova, cada trabalho que fizermos, nós fazemos com um intuito: proclamar a sabedoria, a virtude de Deus ao mundo. É nós terminarmos a nossa rotina e falar, cara, glória a Deus por isso que eu fiz. É você novo, estudante, terminar sua prova e falar, glória a Deus por essa prova. Porque eu escrevi, eu fiz, eu trabalhei, eu limpei, eu vendi, eu construí, não importa, tudo o que eu fiz foi para a glória do meu Deus. Porque é dele que nós somos servos, gente, não é do dinheiro. Você sai de casa de manhã pensando no dinheiro, fazendo tudo que você faz por causa do dinheiro, você é servo de quem? Dinheiro. Agora, você sai de casa pensando em Deus, como servo de Deus, fazendo tudo que você faz por causa do nome de Deus, você é servo de quem? Eu lembro um dia, eu já encerro, que o Douglas foi ministrar numa igreja enorme, no ABC Paulista, enorme. Eu lembro que eu cheguei, eu achei estranho, que era, sei lá, umas 5 mil pessoas. Aí tinha um senhorzinho, gente, um senhorzinho, bem senhorzinho assim, colocando uns panfletinhos em cima da cadeira, colocando uns panfletos. E aí eu cheguei, observei assim de lado, né, glória a Deus, segui. E aí a sala que a gente ficou para tomar café foi uma sala alta que dava para ver o templo. E eu vi o senhorzinho colocando lá o panfletinho nas cadeiras. Aí eu lembro que o pastor chegou todo orgulhoso, falou pra gente assim, tá vendo aquele homem lá? Aquele homem lá é um dos maiores cirurgiões plásticos do estado de São Paulo. O nome dele está entre a classe dos melhores médicos do estado de São Paulo em relação à cirurgia plástica. E esse homem separa uma semana do ano dele para vir servir aqui na nossa conferência. Só que ficou um pensamento no meu coração. O pensamento que foi assim, se ele separa uma semana para servir o Senhor, quem que ele serve nas demais semanas do ano? Assim? Nossa, uma semana para servir o Senhor diante de tantas semanas que temos nos anos? Ou no ano? A nossa vida tem que ser integral, um serviço a Cristo. A forma que você faz a comida, a forma que você cria seus filhos, a forma que você lida com seus pais,
a forma que você lida com o seu cônjuge, a forma que você lida com o seu colega de trabalho, a forma que você trabalha, tudo que você faz porque você está trabalhando para o Senhor. Só que sabe, gente, infelizmente venderam para nós um conceito de sucesso errado. Se nós pudéssemos viajar no tempo, e a gente pudesse, eu vejo que alguns irmãos usam óculos aqui, né? E aí, imagina que todo mundo tivesse de óculos, com um óculos mesmo, e a gente tivesse uma lente chamada tempo moderno, modernidade, e nós avaliássemos a crucificação de Cristo a partir da lente da modernidade. Então imagina só, que Jesus está aqui crucificado diante de nós, e nós estivéssemos com uma lente, aquele óculos 3D, avaliando a crucificação de Cristo, e o meio que a imagem chega aos nossos olhos é por meio do tempo moderno, com a mentalidade de sucesso moderna. Imagina que a gente contemplasse Jesus ali, provavelmente exposto nu, ele, segundo a tradição, estava pelado, ele morreu sozinho, sem posse, sem nada, entregando sua vida pela causa do Evangelho que era ele mesmo. Imagina se a gente pegasse o óculos e a gente olhasse para Cristo, o óculos do tempo atual, com aquilo que vende, que é sucesso de acordo com esta era. Nós olharíamos para o homem de maior fracasso que já existiu. Ele morreu abandonado por todos, sem posse, provavelmente nu, sem ninguém protegendo, sem nenhuma riqueza, segundo a luz desse mundo. Nós olharíamos para ele e falaríamos: um homem de maior fracasso que já existiu. Agora, enquanto o mundo moderno, caído, orgulhoso, avarento, ganancioso, olha para o Cristo e enxerga o homem de maior fracasso que já existiu, Deus Pai olha da eternidade e contempla o homem de maior sucesso que já existiu. Por quê? Porque, gente, riqueza na eternidade não está vinculado à quantidade de finanças que você tem. Riqueza na eternidade está vinculada à obediência. Então, à luz da eternidade, Cristo foi o homem de maior sucesso que já teve, porque ele foi obediente até o fim, ao ponto de não poupar a sua própria vida. A pergunta é: queremos ser ricos aonde? E aí você pode estar no nosso meio e ser uma pessoa bem sucedida financeiramente agora. Eu não estou falando que você não pode ser rico, você pode ser rico, que Deus levante milionários no nosso meio, mas que sejam milionários obedientes a Deus. Seja com muito ou com pouco, gente, o que eu estou falando para vocês é: nós precisamos obedecer a Deus. Fica de pé no seu lugar. Eu queria orar com vocês. Às vezes, eu fico pensando no momento da minha morte. Coisa de filósofo, né? Aí eu fico imaginando assim, onde eu estava tomando banho, e quando você está tomando banho é um dos melhores ambientes filosóficos. Aí eu fiquei imaginando assim uma maca, eu no hospital, numa maca. Minha esposa, ela é negra, então eu fiquei imaginando uma velhinha, neguinha, cabelinho branquinho, coisa mais linda do mundo, e ela bem velhinha para não poder casar mais. Eu deitado na maca, já velhinho também, meus filhos tudo vivendo para a glória de Deus. E eu fiquei imaginando o médico ali dando então o diagnóstico da minha morte. Dona Ellen, Leonardo morreu por falência múltipla dos órgãos. Isto é, parou de funcionar aí os órgãos dele, né? Por isso ele morreu. Aí eu fico imaginando eu na eternidade com Jesus. E aí Jesus fala assim: Léo, seguinte, você pode voltar lá. Você tem 10 segundos para dar uma mensagem, depois eu te trago de volta. Eu fiquei pensando, o que eu falaria, né? Fiquei imaginando ali e tal. Eu falei: já sei o que eu vou falar. Aí Jesus pergunta: já sabe? Já sei. Então beleza, me manda de volta. Aí Jesus me mandava, pum. E nisso o médico estava falando para Ellen: ó, dona Ellen, Leonardo morreu por falência múltipla dos órgãos. Gente, se eu tivesse 10 segundos para falar algo, eu iria olhar para a cara do médico e falar assim: ó, risca aí esse diagnóstico e coloca cumprimento da vocação. Ainda que custe o meu dinheiro, ainda que custe o meu conforto, ainda que custe o meu tempo, ainda que custe o meu sono, ainda que custe a minha saúde, eu só quero chegar no final da minha vida e ser reconhecido como um homem que foi obediente, apesar das suas falhas. Gente, eu sou mineiro, eu como a última letra da palavra, eu falo rápido, tem hora, eu engasgo no que eu vou falar, mas apesar das minhas dificuldades, das minhas falhas, eu quero chegar no final e ouvir do Senhor falando uma só coisa:
você foi um servo fiel e obediente até o fim. Aquilo que eu entreguei para você fazer, você fez, apesar das suas dificuldades. Porque o desenvolvimento da salvação está nisso, em sermos como Cristo, no que diz respeito à identidade, mas também em agirmos como Cristo, no que diz respeito à nossa vocação. Vamos orar. Pai, nós queremos começar esse momento pedindo perdão a Ti, Senhor. Perdão pelas vezes que nós nos aproximamos de Ti com um coração visando o comércio. Perdão pelas vezes que nós nos aproximamos tendo em vista somente uma retribuição que o Senhor podia nos dar e não um amor que nós estamos expressando por Ti, Senhor, por meio daquilo que nós estávamos fazendo. Nós te pedimos perdão, Pai. Perdão pelas vezes que nós não fomos obedientes da forma que a gente deveria ser. Perdão pelas vezes que a preocupação com o dinheiro e as preocupações que são legítimas a nós tentaram, nos forçaram, nos roubaram. Jesus, nos perdoa, Jesus. Nós queremos ser reconhecidos como uma igreja que obedece a Ti. Uma igreja que é entregue a Ti em santidade, em amor, em zelo por aquilo que o Senhor fala a nós. Senhor, nós oramos, faça de nós homens e mulheres obedientes, como Tu és obediente, Jesus. Altera os amores do nosso coração que por vezes tenta nos roubar e coloca dentro de nós uma só expectativa: sermos como Ti em toda e qualquer circunstância, Senhor. Nós queremos que Maceió olhe para nós, sim, mas que eles vejam o Senhor em nós, Senhor. Nós oramos para que, Jesus, cada momento que uma pessoa nessa cidade olhar para nós, eles possam ver a expressão da Tua glória, a expressão da Tua virtude, no nosso trabalho, na forma que nós criamos os nossos filhos, na forma que nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, Senhor, na forma que cada jovem e adolescente estuda aqui, que essas pessoas sejam conhecidas como pessoas que refletem a Cristo, o Senhor. Levanta-nos, Senhor, como filhos obedientes, luz em meio às trevas, a fim de que nós venhamos proclamar o Senhor além dos nossos lábios, mas que cada pessoa que está aqui seja uma expressão viva de quem Tu és. Nós oramos por isso, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.